O Estado, Rochal, e você acompanhou, ele vendeu a SEDAI. Aí fechou o orçamento de 22 com o governador dando loas. Rindo à toa. Que o orçamento, que as contas públicas estavam em dia, etc. Porque entrou um cascalho. Um cascalho altíssimo da SEDAI. Quando o cascalho altíssimo da SEDAI acabou e tinha que continuar a pagar a dívida, o orçamento mingou. Ninguém sai de um orçamento extremamente satisfatório em um ano para entrar num orçamento deficitário no ano seguinte. Então, aquele ano era um ano fora do padrão, porque tinha entrado dinheiro do extraordinário da SEDAI, que, se eu não me engano, em 22 foi mais de 8 bilhões, porque foi em 3 anos, etc. Então, hoje a gente vive um quadro absolutamente diferenciado e negativo. E ainda mais, tem uma questão dificílima. Porque o governador, é necessário entender isso, ele não é dono do tesouro do Estado. Tesouro a gente chama o caixa do Estado. Ele é o gestor. O dono do tesouro do Estado é a população fluminense, os nossos 17 milhões de habitantes. Esse é o verdadeiro dono, mas ele é o gestor do Estado. Os poderes legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, eles têm orçamento próprio, são autônomos. Então, na hora de dividir esse bolo, cada um luta pelo seu pedaço. E nos tempos que nós estamos vivendo, o judiciário é o que tem mais força. O judiciário tem muita força e o caixa dele é grande, né? Mas qual é a mordida dele? Porque o que acontece no judiciário? Vamos lá. Quem paga a folha do judiciário é a fonte 00, isto é, tesouro. São os impostos. E quem paga o custeio dos judiciários são os emolumentos e as taxas. Mas a folha é o tesouro de ativo e de inativo. O legislativo, não. O legislativo, o tesouro paga tudo. O Tribunal de Contas paga tudo. O judiciário é que tem esta fonte própria, que anteriormente, até 98, 97, era do Estado, e depois passou sob gestão do Tribunal de Justiça, que são as custas e emolumentos de tudo aquilo que acontece lá nos dentro, processos do judiciário. Eles ganham por tudo, com tudo quanto é taxa. Né? Então, nesse jogo, muitas vezes o executivo não tem força para diminuir o tamanho do repasse. Porque, como se diz em linguagem popular, né, é uma briga de cachorro grande. Né? No sentido, no sentido do cachorro, de um animal que eu particularmente tenho paixão. Né? Porque ter um cachorro, para mim, é algo assim de extraordinário. O cachorro só te faz carinho e pede carinho, mais nada. Eu acho a relação do homem com o cão, principalmente, o gato eu tive pouco na vida, mas algo assim absolutamente sensacional. Mas é uma luta muito dura e difícil. E que eu acho que, neste caminho, o governador cometeu um erro absolutamente fatal. Brutal. E agora, como é que sai disso? Eu digo para os servidores, se não renegociarmos a dívida, não tem saída. A saída é a pior possível. É muito pior do que estamos hoje. Tem que renegociar essa dívida. Por isso que eu bato que esse é o tema central das finanças públicas do Estado. É diminuir o juro da dívida. O que o senhor achou, falando de uma maneira objetiva, da venda da SEDAI? Preço ruim, preço na média? Bom, primeiro, eu votei sempre contra. Não só votei, como fui à justiça. Contra. E ganhei a liminar aqui, que foi cassada
no Supremo Tribunal Federal. E ganhei em cima de um detalhe importante, que a fusão do estado do Rio de Janeiro com a Guanabara foi feita em 1975. 1975. O Chau não era nascido ainda. Não, eu já nasci em 65. Que 65? Nasci, tenho quase 60. Pô, eu achei que você estava chegando aos 50. Não, eu tô com cara de novo, mas bom, novinho. Mas em 75 fez a fusão. A fusão veio através de uma lei complementar federal que permitiu fazer a fusão. E assumiu o governador nomeado, foi o Almirante Faria Lima. E a lei complementar permitia que ele legislasse por decreto-lei, era ditadura. Decreto-lei tem força de lei, mas é um decreto que não passa pelo parlamento, mas chama-se decreto-lei. E esse decreto-lei criou a SEDAI, que foi a fusão da ESAG, que era a Companhia de Esgoto, de Água do Estado da Guanabara, né? A Companhia de Esgoto do Estado da Guanabara, ESAG, a SEDAG e a SANERJ, que era a Companhia de Água e Esgoto do antigo Estado do Rio de Janeiro. Essas três entidades se fundiram por decreto-lei e criou a SEDAI, estatal. O governador, por decreto, colocou a SEDAI à venda e não poderia fazê-lo, porque ele tinha que fazer por lei. Um decreto não altera um decreto-lei. Que altera um decreto-lei é uma lei. E eu peguei exatamente isso, fui aqui e ganhei a medida liminar, que foi cassado abruptamente no Supremo. Porque isto era uma obrigação que o Estado assumiu para entrar no regime de recuperação fiscal. Ora, o que eu vou ganhar se eu vendo um ativo e eu não vou utilizar esse ativo para abater a dívida? Tanto é verdade que pegou esse dinheiro, poucos foram os investimentos estruturantes, para não dizer que foi quase nenhum. O dinheiro acabou e a gente está devendo algo que a gente não pode pagar. Esse foi o resultado da venda desse ativo. Sem entrar na qualidade do edital, da proposta, do serviço. A conta diminuiu para o usuário? Não. O que eu tenho de reclamação de conta ter ido para as nuvens é uma grandeza, né? A qualidade do serviço melhorou, que eu saiba, até agora, não. Eu tenho o contrário, continuo com as minhas reclamações. Outro dia, por exemplo, não tinha água na Ilha do Governador. Foi noticiado aí por todos. E até luz também, né? Nós temos problemas, e você conhece bem, que nós temos dois sistemas de distribuição de água. Um que deriva do Guandu, que 9 milhões de pessoas, e outro em Munana Laranjal, que abastece Niterói, São Gonçalo, e Itaboraí e Tanguá. Né? Também dá problema. E que pior ainda, porque a vazão está no limite, né? A vazão de capacidade de fornecer água. Então, qual foi a melhoria? Né? Perdemos esse patrimônio e o Estado não avançou.